No início de tudo, antes mesmo da criação do mundo, existia no céu uma figura conhecida por sua beleza e a sua luz. O seu nome era Lúcifer, um anjo admirado por todos e que tinha um papel muito importante entre as criaturas celestiais. Ele brilhava como uma estrela e tinha uma grande sabedoria. Mas houve um momento em que aconteceu uma mudança drástica. Este anjo, tão amado e reverenciado, caiu do céu. E esta queda não foi apenas uma descida física, mas uma transformação do seu ser. De uma posição de honra, ele foi para uma realidade completamente diferente, marcada pela separação do lugar que antes chamava de lar. E muito pior do que isso, ele se afastou completamente da glória de Deus. A história da queda de Lúcifer do céu, juntamente com 1/3 dos anjos e a sua transformação em Satanás, é mencionada em passagens bíblicas dos livros de Isaías, Ezequiel e até em Apocalipse. E neste vídeo eu vou te mostrar os 3 motivos que fizeram esse arcanjo de Deus se tornar o rei das trevas e o príncipe deste mundo. E mais, eu vou te ajudar a identificar se você está sendo influenciado pelo inimigo nas mesmas áreas que fizeram Lúcifer cair, para que você não se afaste de Deus assim como aconteceu com ele, ok? Mas antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e ative também o sininho da notificação para que você receba diretamente no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? E agora nós vamos para os motivos que fizeram Lúcifer cair do céu. O primeiro motivo, o orgulho. Este anjo queria que o mundo inteiro girasse ao seu redor. Ele desejava que todos os seres celestiais se curvassem aos seus pés e o adorassem. E para ele não bastava ter um cargo importante no reino de Deus, porque ele queria ser o próprio Deus. Veja o que o Senhor revelou ao profeta Isaías sobre isso. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Olha isso, você percebeu que nessa pequena fala, Satanás usou o pronome eu. Eu subirei, eu erguerei, assentarei, subirei e novamente, por fim, ele disse, eu serei. E isso nos mostra o quanto seu coração era orgulhoso e ele desejava reconhecimento. Por isso não mediu esforços e tentou convencer os outros anjos a ficarem ao seu lado. E infelizmente, nos dias de hoje, Satanás tem influenciado muitas pessoas a ter o mesmo comportamento. E você sabe qual é a ideologia que mais tem se propagado no século XXI? A famosa frase, acredite em si mesmo. É só você prestar atenção nos discursos dos influenciadores, dos coaches e inclusive de alguns líderes espirituais por aí, como se nós realmente fôssemos capazes de fazer algo por nós mesmos sem depender da graça e da misericórdia de Deus. É claro que cada um de nós tem o seu potencial, mas nós devemos lembrar que o diabo é astuto, ele é muito inteligente. E perceba que Lúcifer, em momento algum, ele quis se elevar acima de Deus. Na verdade, ele quis ser igual a Deus, se comparando com ele, estando no mesmo nível de poder e majestade. E é exatamente dessa forma que Lúcifer faz com o ser humano desde que ele foi expulso do céu. Se nós olharmos no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós veremos que a serpente convenceu Eva a comer do fruto proibido da árvore do conhecimento, dizendo que ela e o seu esposo seriam iguais ao Criador. E milhares de anos se passaram e a estratégia de mexer com o orgulho das pessoas continua sendo a mesma. Eu vou te dar um exemplo simples, mas muito claro sobre isso. Por que será que a maioria das pessoas deseja ter milhares, milhões de seguidores em suas redes sociais? Por que as pessoas se promovem tanto, se expõem de forma exagerada, muitas vezes expondo seus corpos, suas intimidades e até as suas dores e lutas, para serem exaltadas, admiradas, adoradas e até mesmo cultuadas? Mas que fique bem claro aqui que nós não podemos generalizar. Existem muitos homens e mulheres que fazem uso das redes sociais para ajudar ao próximo, fazer o bem e postar coisas relevantes. E assim como no meu caso e de outros homens e mulheres de Deus,
muitos também têm levado a palavra do Senhor a várias pessoas ao redor do mundo. Mas o que eu quero dizer aqui é que a maioria, infelizmente, acaba querendo se promover para construir o seu próprio reino. E quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós estamos dizendo a Deus: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é verdade? Mas essas pessoas, influenciadas pelo orgulho, elas só oram da boca para fora porque o seu coração deseja exatamente o contrário. E se isso parece tão óbvio de perceber, por que será que as pessoas continuam nesse erro? É por causa do ego. Irmãos, a nossa natureza pecaminosa faz com que nós tenhamos uma visão inflada de nós. Nós pensamos que somos especiais, superiores e que por isso merecemos ser tratados de forma diferente. Mas isso é uma grande mentira. E quem nos prova isso é a própria Bíblia. Em Isaías 41, o versículo 14, Deus chama o povo de Israel de vermezinho de Jacó. O que Deus queria mostrar é que por mais que Israel fosse a nação eleita, eles jamais poderiam se igualar a ele. Eles eram como um vermezinho diante de tanto poder e tanta grandeza do Senhor. O segundo motivo, a vaidade. A segunda razão pela qual Lúcifer foi expulso do céu é porque ele estava obcecado com sua própria beleza. A Bíblia diz que o seu coração se exaltou por causa da sua aparência e sabedoria. E o que você precisa saber sobre ele é que Deus o criou como o mais belo de todos os seres. Ele era o mais glorioso, mas o problema é que essa beleza subiu à cabeça de Lúcifer. Ele queria que os outros anjos admirassem a sua imagem e dissessem: que criatura gloriosa, que perfeição você é. E esse apego à imagem é uma outra armadilha que Satanás usa hoje em dia para fazer com que as pessoas percam intimidade com Deus, assim como ele perdeu. E se nós voltarmos a Gênesis capítulo 3, veremos que a serpente fez com que Eva prestasse atenção no quanto aquele fruto era bonito. Não importava se aquele fruto tinha sido proibido por Deus. Ele era agradável aos olhos e por isso poderia ser comido. E Eva, seduzida pelo que os seus olhos viram, acabou pecando. E assim como no caso do orgulho, Satanás também continua se aproveitando dessa arma para enganar milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele apresenta coisas belas diante dos olhos dessas pessoas para que elas caiam em suas próprias cobiças. E você quer outro exemplo bíblico disso? Davi, quando viu Batseba tomar banho. A Bíblia diz que ele ficou tão focado na beleza dela que ele simplesmente ignorou a Deus e o seu cargo de líder da nação de Israel e se deitou com aquela moça casada. Aquela mulher engravidou e Davi acabou mandando o marido dela à frente do exército de Israel justamente para que ele morresse na guerra. O rei se tornou um adúltero e um assassino simplesmente por atender o desejo que foi despertado pelos seus olhos. Eu não estou dizendo que é pecado ter uma boa aparência física, ser considerado uma pessoa bonita aos olhos humanos. A própria Bíblia diz que alguns homens e mulheres de Deus eram muito belos. O que eu estou dizendo é que se você tem uma aparência melhor do que muitas pessoas, tome muito cuidado, porque é exatamente isso que o mundo está procurando. Afinal, a Bíblia diz que o homem vê a aparência, e o diabo, sabendo disso, ele pode fazer com que você caia em tentação e também no pecado da idolatria ao cultuar o seu próprio corpo. E o terceiro motivo que fez Lúcifer cair do céu: poder de convencimento. Pelo desejo de se igualar a Deus e tomar o seu trono, Lúcifer causou uma grande rebelião no céu. Em Apocalipse capítulo 12, o apóstolo João registrou uma visão que ele teve desse momento. Olha só o que está escrito: houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Perceba que por mais que Lúcifer não tenha conseguido realizar o seu plano de ser como Deus, ele conseguiu reunir um grande exército celestial para lutar contra Miguel e os seus arcanjos. E há, inclusive, um versículo em Apocalipse 12 que diz que 1/3 dos anjos, que na passagem bíblica são chamados de estrelas, escolheram ficar do lado de Satanás nessa batalha e acabaram caindo junto com ele. E a pergunta que fica é: como ele conseguiu ser tão influente no céu a ponto de fazer com que as criaturas de Deus se voltassem contra ele?
Como nós vimos, Lúcifer era um ser iluminado. Em Ezequiel capítulo 28, a palavra diz que as suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas e que ele havia sido escolhido e ungido como querubim guardião, tendo acesso ao Monte Santo de Deus. E isso tudo por si só já deveria chamar a atenção dos outros anjos. Mas eu acredito que exista ainda algumas coisas a mais. A Bíblia também diz que os tambores e as flautas estavam em Lúcifer. E isso significa que ele poderia ser o responsável pelo louvor a Deus, poderia ser ele quem cantava as canções para exaltar e glorificar ao Senhor. Então, o que muitos estudiosos das Escrituras se perguntam é se esse ser de luz poderia ter usado a música para conquistar e liderar os anjos em sua rebelião. Por mais que a Bíblia não nos traga nenhuma resposta, é fato que Satanás usa essa arma hoje em dia para influenciar as pessoas na Terra. E você pode até não perceber, mas o inimigo está muito mais presente no universo musical do que nós imaginamos. Afinal, se ele era o responsável pela música no céu, por que não seria aqui na Terra também? Nós sabemos que a indústria da música cresceu muito nas últimas décadas, conquistando cada vez mais ouvintes com seus ritmos diversificados. E o diabo tem cada vez mais se aproveitado disso para propagar mensagens que vão contra a nossa fé. Por exemplo, muitas canções contêm letras que promovem estilos de vida e valores opostos aos princípios cristãos, como promiscuidade, uso de drogas e violência. Outros incentivam comportamentos maus, como a infidelidade, o materialismo e a vingança. E não é só isso, existem músicas e artistas que são usados por Satanás para fazer com que as pessoas louvem o seu nome. Por exemplo, existe uma música do Rolling Stones que se chama Simpatia pelo Diabo. E sem falar de tantos outros cantores e bandas que usam símbolos e rituais satânicos em seus shows. A banda de thrash metal Slayer, por exemplo, é conhecida por suas letras que frequentemente abordam temas como morte, anticristianismo e ocultismo. E isso não acontece somente fora do Brasil, não. Muitos cantores estão deixando bem claro em seus shows, em seus clipes, que eles têm relação direta com o lado obscuro. E mais uma coisa, não são apenas as músicas e cantores seculares que sofrem com a influência satânica. O mundo gospel também tem sido o alvo importante do diabo, só que ali ele age de forma diferente, muito disfarçada. Porém, isso não significa que o mal seja menor do que nos outros tipos de música. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, como eu faço para identificar uma música gospel que pode ter algum tipo de influência do mal? Bom, existem 3 situações principais. A primeira delas é a exaltação do eu. Muitas músicas gospel focam mais na exaltação do indivíduo do que no Senhor. Essas músicas enfatizam mais as emoções humanas e as experiências pessoais do que a glória de Deus. Elas falam sobre os problemas humanos e colocam o Senhor como um mordomo que precisa estar sempre pronto para nos servir e resolver as nossas lutas. A segunda é a teologia da prosperidade. Alguns louvores gospel distorcem a palavra de Deus, promovendo a ideia de que em Deus nós teremos todas as coisas que queremos, que nenhum mal vai nos atingir e que nunca passaremos por dificuldades. Acontece, irmãos, que o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições neste mundo, então essas músicas nada mais são do que uma tentativa do inimigo de nos fazer acreditar que se as coisas não estão acontecendo como nós queremos, é porque a nossa fé não é suficiente ou porque Deus não é tão bom como parece. E por fim, a terceira situação é a falta de base bíblica. Eu não sei se você já percebeu, mas boa parte das músicas gospel de hoje em dia se parecem muito com músicas românticas ou da cultura pop. Elas têm letras bonitas, melodia agradável, mas elas falam muito pouco ou quase nada sobre a palavra de Deus e os ensinamentos de Cristo. Esse tipo de música nos dá a falsa sensação de que nós estamos entrando na presença do Senhor, mas isso não alimenta a nossa alma e muito menos liga o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus. E para terminar, eu quero voltar ao ponto principal dessa mensagem, que é a razão pela qual Lúcifer foi expulso do céu. Ele queria ser igual a Deus. Só que isso é impossível, mas mesmo assim, ele tenta nos enganar de todas as formas, assim como enganou boa parte dos anjos lá no passado. E por isso, irmãos, é muito importante que conheçamos a palavra de Deus e as armas que o inimigo usa para tentar nos enganar.
Quanto mais desvendamos o caráter de Satanás, mais vemos que ele é o oposto de Cristo. Antes, ele queria um trono nas nuvens, mas Jesus veio ao mundo em uma manjedoura e depois ele montou em um jumentinho. Ele sempre tentou destruir a humanidade, mas Jesus veio para dar a sua vida pelos pecadores. As propostas de Satanás sempre levam à perdição, mas Jesus oferece a vida eterna a todos que crerem nele e se arrependerem dos seus pecados. Satanás sempre quis ser igual a Deus, mas Jesus abriu mão da sua glória, se tornou um de nós e assumiu a posição de servo, morrendo na cruz. E por causa da sua humildade, Deus o exaltou acima de tudo e de todos, e hoje ele está sentado à direita do Pai. Então, que nós possamos seguir o seu exemplo. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, envie para os grupos de WhatsApp e se inscreva no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.